Enquanto só se fala de coronavírus, é importante lembrar que o câncer é a segunda causa de mortes em todo o mundo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no estúdio com o Dr. Marciano Anguinoni. Ele é cirurgião oncológico e médico oncologista do Centro de Oncologia do Paraná. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde, Vanessa, e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor, tem aquela máxima que dizem, às vezes as pessoas falam, mas não sabem exatamente por quê. Mas, só resumidamente, o porquê que o câncer é aquela doença silenciosa? Você usa muito isso, mas às vezes a pessoa não sabe, né? Sim, perfeito, Rafael. O câncer é uma doença que nos quadros mais iniciais, no início da sua apresentação, ele não dá sintomas. Então, ele acomete órgãos específicos, ele vai crescendo lentamente e o fato de ele ser silencioso, o fato de ele crescer sem provocar, então, sintomas na fase inicial, é que é justamente o motivo pelo qual a maioria dos pacientes obtém o seu diagnóstico e começam a tratar quando esse câncer já está mais avançado. E quanto mais avançado o câncer, menor é a chance de cura. Então, daí a importância da gente ter um diagnóstico inicial, ou seja, a pessoa buscar atendimento, buscar investigar qualquer sintoma que perceba que não está, né, que é um sintoma diferente no corpo. Doutor, nesse momento de pandemia, os oncologistas já estão falando, né? O senhor falou da importância desse diagnóstico precoce. As pessoas estão indo menos ao hospital. Isso pode ser um perigo para quem tem câncer na fase inicial? Perfeito, Vanessa. Então, isso é uma preocupação mundial, porque todo o foco da atenção agora é para o coronavírus. Então, existe uma preocupação muito grande com as outras doenças. Não só o câncer, mas todas as outras doenças. Então, o que está acontecendo? Muita gente está ficando em casa, com o seu câncer, sem buscar tratamento. É claro que no começo da pandemia, a orientação era de as pessoas ficarem em casa. Mas o que nós temos observado hoje é que as orientações elas estão mudando e semanalmente isso muda. Então aquela orientação de ficar em casa e esperar a pandemia passar para buscar tratamento de certas doenças, hoje isso não se recomenda mais. Por quê? Porque para alguns cânceres, como um câncer de pâncreas, por exemplo, um câncer de esôfago, por exemplo, ficar 2, 3 meses em casa e aí buscar tratamento, essa pessoa pode perder a chance de curar o seu tumor. E isso acaba sendo mais grave do que o próprio coronavírus. Então, em resumo, as pessoas estão trocando um risco de contrair a Covid por um risco certo de se privar de curar um câncer. Um outro problema também, Vanessa, é que as pessoas não estão fazendo o diagnóstico, porque muitas clínicas fecharam. Então, aquela pessoa... O medo até de ir até o hospital. O medo também, de ir né? até o hospital, Rafael, o medo de buscar um diagnóstico. Então, a pessoa... E isso também está sendo descoberto, está sendo estudado. Alguns sintomas que antes a pessoa dava atenção, por exemplo, um sangramento intestinal, a pessoa se preocupava e corria para o médico. Atualmente, o medo da Covid faz a pessoa pensar, poxa, mais para frente eu investigo isso, daqui a uns meses eu investigo isso. Então, os diagnósticos não estão sendo feitos também. Então, um temor, né, que as sociedades médicas estão tendo agora é que daqui a alguns meses nós vamos ter uma avalanche de casos de câncer avançado. Porque as pessoas não estão fazendo diagnóstico e não estão tratando o câncer. Doutor, eu imagino que isso seja até um grande desafio para os profissionais de saúde, quanto para o sistema de saúde, justamente essa não identificação do câncer, né? Você estava me dizendo um pouquinho antes da nossa entrevista que Curitiba, no caso de Curitiba em específico, nós estamos aí com um quadro tranquilo até com relação ao coronavírus, então sobra leitos nas UTIs ou leitos nos hospitais. Agora, em outros estados, a situação já é um pouco complicada. Eu imagino que seja um grande desafio isso daí, isso, né? É um grande administrar toda essa situação. Perfeito, Rafael. É um grande desafio e por isso que as recomendações hoje elas mudaram. No início da pandemia, e do nosso quadro brasileiro, a recomendação era uma recomendação para todo o país. Atualmente, as sociedades médicas e os gestores de saúde já mudaram a sua recomendação. O que se fala hoje é que cada centro, cada local do país deve avaliar isso, deve avaliar o atendimento à saúde, a assistência à saúde, de acordo com o comportamento geográfico, né, da pandemia, de acordo com o local. Então, por exemplo, um paciente com câncer que está numa cidade onde todos os hospitais estão saturados por Covid,
a recomendação é que esse paciente espere, né, para fazer Mas uma aí tem cirurgia, aquele por exemplo. Né? problema que você tem falou aquele problema. diagnóstico antigo, atrasado. Exatamente. Né? Mas se aquela cidade está no pico da incidência, todos os hospitais são saturados e a gente consegue esperar um pouquinho ou fazer um tratamento que possa substituir uma cirurgia, por exemplo, essa é a recomendação. No entanto, esse mesmo paciente está numa outra cidade, por exemplo, em Curitiba agora é uma das cidades do Brasil que tem poucos os hospitais, de modo geral, não estão tão sobrecarregados. Então, esse paciente, o que nós recomendamos é que faça a sua cirurgia. Então, dependendo do grau de agressividade daquele tumor e dependendo do contexto local, do momento da pandemia que encontra aquela cidade, da situação local, é que a gente tem que individualizar o tratamento e não a pessoa ficar em casa e tomar a sua decisão baseada só, né, no que pensa, tomar uma decisão por conta própria. Essa pessoa tem que buscar a ajuda dos especialistas para que se tome a melhor decisão. Doutor, para quem já tem o diagnóstico, né? Teve o diagnóstico recentemente, está com medo, por exemplo, de fazer quimioterapia, de iniciar o tratamento, porque a quimioterapia a gente sabe que é um tratamento agressivo, né? Reduz a imunidade, mas tem que fazer, né? O ideal é começar o tratamento. A recomendação é que as pessoas que têm indicação de quimioterapia não optem por parar a quimioterapia. Cada caso está sendo avaliado de maneira muito individual, porque algumas quimioterapias não são tão pesadas, outras quimioterapias são mais pesadas, entre aspas, mais tóxicas. Então, a recomendação é que, de um modo geral, não se interrompa o tratamento oncológico, não se interrompa a quimioterapia, a não ser que exista alguma situação excepcional, a pessoa desenvolva algum outro quadro decorrente da quimioterapia e aí o especialista, o oncologista, vai definir se essa pessoa precisa ou não parar a quimioterapia. O cenário mais crítico é daquelas pessoas que têm o diagnóstico, que têm que fazer uma cirurgia e que estão com medo de operar, né, Vanessa? Porque nós sabemos, e esse é um dado bem interessante também, que coloca pânico nas pessoas, que já tem publicações, pesquisas, né, trabalhos publicados lá da China que mostram que as pessoas que foram para o hospital fazer uma cirurgia, naquele hospital que tinha vários casos internados, essas pessoas elas têm uma maior chance de contrair o vírus e também de desenvolver as formas graves. Então, isso causa um pânico nas pessoas. Mas, de novo, essa pessoa não pode tomar decisão de maneira individual em relação a postergar um tratamento, porque a gente tem que levar em conta o risco de cânceres agressivos evoluírem e também, se aquela cidade, como nós falamos antes, estiver numa situação tranquila, essa pessoa não deve postergar o tratamento. Tá, até pegando carona no que a Vanessa falou com relação ao tratamento, né? Eu acho que é uma dúvida, né, Vanessa, geral de toda a população, com tantos avanços da medicina, tantos avanços de vacinas, remédios e equipamentos. Por que o câncer é tão difícil de ser curado, doutor? Existe uma explicação para isso? É a dúvida de todo mundo. Né? O câncer hoje é uma doença, assim, a segunda doença que mais mata. Né? Ela só perde para as doenças cardiovasculares. E acredita-se que, justamente porque os tratamentos não avançam na mesma velocidade que os tratamentos para doenças cardiovasculares, acredita-se que em poucos anos o câncer vai ultrapassar as doenças cardiológicas e vai ser a doença que mais vai matar, porque a incidência está aumentando e os tratamentos não avançam na mesma velocidade. É a questão é a doença o câncer, ele não é uma doença que a gente adquire, né? Não é uma doença, câncer é uma doença que é o nosso próprio corpo que se altera, ocorre uma alteração no mecanismo de divisão celular. Essa divisão das células ela ocorre de maneira não controlada e isso leva aos tumores. Então, justamente porque é uma doença que nasce das nossas próprias células saudáveis, né, do nosso próprio corpo, nós não conseguimos controlar essa divisão celular alterada e por isso que é uma doença difícil de atuar, porque ela não é causada por um germe, por um micro-organismo externo. Ela é uma doença que parte a partir das nossas próprias células saudáveis que deixam de ser saudáveis, né? Então, o câncer é uma doença difícil de tratar, mas a gente tem como diminuir a incidência adotando medidas de prevenção. Isso que eu ia perguntar, doutor. Existe uma maneira de prevenir o câncer? Alguns cânceres podem sim ser prevenidos, Vanessa. Nós hoje dividimos as causas de cânceres em dois grandes grupos, as causas evitáveis e as causas não evitáveis. Então,
Então, alguns tipos de câncer, eles são genéticos. A pessoa herda o gene do pai, da mãe, e não há muito o que se fazer para isso. E a gente monitora esses pacientes para tentar ter o diagnóstico precoce ou até fazer uma cirurgia profilática. Um exemplo clássico disso é aquela mulher que herda um gene de câncer de mama e que faz uma cirurgia para retirar as mamas porque ela vai ter o câncer se não fizer a cirurgia, porque ela herdou os genes do câncer. Então, esse câncer não há muito o que se fazer porque é uma herança genética. Mas esses cânceres são a minoria. Menos de 10% dos cânceres são hereditários. Então, dentre as causas evitáveis de câncer, hoje são aquelas causas onde a gente pode fazer alguma coisa para diminuir. A principal causa evitável de câncer hoje é o cigarro. É o cigarro. O cigarro por si só é fator individual, fator de risco isolado que a gente fala para dezenas de tipos de cânceres. Uma outra causa evitável é a obesidade. A obesidade hoje sabe-se que ela causa muitos tipos de câncer. Uma terceira causa evitável, e aí a gente teria as 3 causas evitáveis mais comuns, é o álcool. Então, cigarro, obesidade e álcool hoje são 3 grandes causas evitáveis, porque são casos onde a gente consegue fazer algo, né, para que a gente diminua o risco dessa pessoa ter o câncer, né? Dentre dessas, o cigarro ainda continua sendo a causa campeã, né, de câncer. Tá certo. Queria agradecer bastante aqui a presença do Dr. Marciano Agnoni, que é cirurgião oncológico e médico oncologista do Centro de Oncologia do Paraná. Doutor, muito obrigado por ter aceito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor. Obrigada.